Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, hoje a HCTR11 caiu mais de 18%, chegou a cair mais de 20% hoje. Olha lá, vamos bater um papo, vamos dizer o que aconteceu com ele, se pode contagiar outros fundos imobiliários, qual é a minha expectativa, é minha, tá? Não tem um relatório gerencial afirmando isso, de quanto tempo pode ficar o HCTR11 sem pagar e explicar por que, principalmente o porquê. E é o primeiro passo que a gente vai fazer, é por que ele está ficando sem pagar proventos. Então vamos lá. Pessoal, durante o mês de novembro, a CVM divulgou um ofício circular onde ele fala sobre a divulgação de proventos para fundos imobiliários. Pessoal, todo fundo de investimento no Brasil, ele tem que fazer distribuição de resultado através de competência, resultado contábil. Todo fundo imobiliário é diferente. Os fundos imobiliários, eles têm uma lei que ignora isso e diz que o fundo é obrigado a distribuir 95% do resultado caixa. Então, a CVM, depois de dar aquele problema, que quem é investidor de fundo imobiliário, lembra ali do começo de 2022, com MXRF11, vocês lembram disso? Eu tive lucro, ali eu tive um lucro. Um entendimento dela para com o MXRF11 que ele estava fazendo distribuição errada. Só que naquele momento, não só a gestão e a administração do MXRF11, mas toda a indústria de fundos imobiliários foi atrás. Fizeram um grupo de gestores e administradores para explicar, não é assim. Nós não fazemos distribuição competência. Nós fazemos distribuição caixa, porque a lei de criação de fundos imobiliários diz que tem que distribuir 95% do lucro. Aí, depois disso, muitos fundos já faziam distribuição por competência, e fundos imobiliários de tijolos e FIIs, que são os FOFs, faziam distribuição também por caixa, tijolos faziam por caixa, FOFs por caixa, mas aí vieram mais fundos que misturaram isso, como o HCTR11, que investiu em CRI, e no CRIs ele considerava distribuição competência, não usava nem a marcação a mercado, apenas marcação na curva. Ele desconsidera a marcação a mercado na competência, que também já é um problema contábil também. Isso aí é outra coisa para falar depois. E para o resultado, ele distribuía competência, mesmo não tendo resultado caixa. E assim ele fez por muito tempo. E estava indo bem, porque não era só ele que fazia isso. Nós tínhamos também grandes fundos da Bolsa, como o maior fundo da Bolsa, KNP11, fazia isso. KNCR11 fazia isso. Os fundos da Quineia de papel faziam isso. E várias outras casas faziam distribuição por competência. O grande problema com o HCTR11 ele chegou num determinado momento que ele passou a ter a remarcação de alguns ativos na carteira, como quem lembra do Serra Verde, o fundo de investimento que ele investia, chegou a valer R$12 a cota e depois virou para o negativo, menos R$1. Então, aquilo ali gera um prejuízo competência, um prejuízo contábil. E esse prejuízo contábil, para quem distribui por competência, como a HCTR11 fazia, isso dá problema. E a outra coisa, quando o fundo começa a distribuir muito competência, sem estar gerando caixa, chega a hora que o caixa dele acaba. E aconteceu isso também com o HCTR11, porque ele não teve condições de fazer novas emissões. Aí, mais isso impactou. Mas algumas pessoas, não, mas tem mais de um ano que o HCTR11 está fazendo distribuição caixa. Não. Ele sempre está fazendo distribuição lucro de caixa.
Distribuição fluxo de caixa. Ele está fazendo distribuição através do fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o seguinte, pessoal, não é lucro. Se eu vendi algo, vendi esse copo bem aqui. Se eu vendi ele por R$10, entrou R$10 na minha conta, meu fluxo de caixa foi positivo R$10. Mas qual foi meu lucro? Caixa. Meu lucro caixa é o custo que eu tive nesse copo, que foi R$8. 10 menos 8 foi só 2. Então, meu resultado caixa seria só R$2. O fluxo de caixa era bem maior. E com isso, a HCTR11 estava pagando baseado no fluxo de caixa. E eu não vou mentir para vocês que ele estava pagando mais que o fluxo de caixa. Às vezes. Mesmo tendo resultado negativo no contábil. E me diz uma coisa, e só para vocês entenderem, quando você distribui, isso também é retirado do resultado. Então, se o HCTR11 tem um resultado de 30 centavos por cota caixa e ele distribui 34, por exemplo, ele fica negativo 4 centavos o resultado dele do mês. Então, ele teve prejuízo caixa. Então, o HCTR11 vinha tendo prejuízo caixa e prejuízo contábil. Se ele está tendo os dois, ele não pode distribuir. Se ele tivesse tendo lucro contábil e prejuízo caixa, ele podia distribuir. Se ele tivesse tendo prejuízo contábil e lucro caixa, ele também podia distribuir. Se estiver tendo lucro caixa e lucro contábil, aí é a maravilha, pode distribuir com certeza. Mas tendo como HCTR tem prejuízo caixa, prejuízo contábil, não pode distribuir. Aí, por quê? Mas, Kiko, ele está recebendo dinheiro, como assim ele não tem lucro? A questão, ele está recebendo 30, 32 centavos de lucro. Mas ele está distribuindo 34, 35, 39. Se ele está distribuindo mais que o lucro pós-distribuição vira prejuízo. Então ele está tendo prejuízo caixa e prejuízo contábil. E agora, a gente não sabe, eu não sei, eu não tenho essa informação ao pé da letra. Porque no relatório gerencial, ele coloca fluxo caixa. Ele não tem uma DRE do caixa. Ele tem a DRE contábil, beleza, mostra o lucro contábil lá, linda, mas aí para enganar mesmo, tá? Ele coloca o fluxo caixa. Mas as pessoas não sabem o que é fluxo caixa, pensam que aquilo é lucro. Fluxo caixa não é lucro caixa. Fluxo caixa não é lucro caixa. Aí acontece isso. Aí ele não distribui dividendos, cai hoje 18%, chega a R$ 18,44. Se a gente olhar no mês, ele caiu 30%. Aí, Kiko, eu devia sair. Gente, você devia ter saído faz tempo. Eu vou fazer um vídeo depois, o momento que eu resolvi sair do HCTR11, só para vocês prestarem atenção, para vocês saberem. Mas teve várias oportunidades de cair fora. Você podia ter saído a 33, podia ter saído a 30. Várias oportunidades de cair fora, mas as pessoas seguraram porque não queriam ter prejuízo. O fundo não está tendo sinais de recuperação. Nenhum sinal de recuperação. Mas a grande preocupação da galera é: Kiko, e qual mais fundo está na mesma situação de estar tendo prejuízo caixa e prejuízo contábil, que pode dar problema na distribuição de dividendos? Vamos lá, começar aqui com o DEVA11. O DEVA11, ele sempre distribuiu apenas o lucro caixa e se limitou ao lucro caixa. Se ele teve um lucro caixa de 45 centavos, ele distribuiu 44 ou 45 e ficava no 0 a 0. Então, o DEVA11 também tem prejuízo contábil, mas ele distribui dentro dos 95, dentro dos 100% do caixa. Então ele não tem problema, igual o HCTR11, porque ele não tem prejuízo caixa.
Agora, já o outro irmãozinho, o VSLH, que caiu hoje 5%, esse aqui ele tem prejuízo contábil e prejuízo caixa. Está no relatório gerencial deles. Mas ele distribuiu proventos esse mês, Kiko. A gestão não obedeceu. A gestão não obedeceu a ordem a circular emitida pela CVM, onde diz bem claramente que o fundo pode distribuir lucro contábil e caso tenha prejuízo contábil, ele tem que obedecer de distribuir o lucro contábil de acordo com os 95%. Lucro caixa de acordo com os 95% que a lei diz. Mas o Versalhes está distribuindo mais do que 100% do seu resultado caixa. E esse aqui dá para a gente ver no relatório gerencial. Então eu não vou me assustar se mês que vem o VSLH comece a não pagar proventos também. Amigos, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Espero que a explicação fique um pouquinho mais clara sobre essa queda tão drástica, principalmente desses 3 fundos. Acho que o DEVA 11 sofreu por inércia, mas ele nem precisava ter sofrido. Mas os outros todos sofreram. E principalmente o HCTR11 com esse anúncio que não ia ter rendimento esse mês. Agora esperar o relatório gerencial para a gente conseguir mensurar quantos meses serão sem dividendos. Um grande abraço a todos e até a próxima.